Muito boa tarde a todos. Estamos retornando à nossa EBD, né, depois de um recesso. E agora nós adentraremos num tema novo com relação aos temas anteriores. Ainda falando sobre o livro Fundamentos do Cristianismo, nós agora vamos começar a tratar a respeito da doutrina da Igreja, né? E esse primeiro tema, que trataremos hoje dentro desse assunto maior, é a origem da igreja e a igreja no Antigo e no Novo Testamento, ok? Bom, pois bem, quando a gente fala acerca da origem da igreja, um dos aspectos que normalmente se menciona é que essa origem inicia lá no Pentecostes. Quando se fala que a igreja iniciou no Pentecostes, o que nós temos em mente inicialmente é a respeito da igreja como aqueles que confessam publicamente o nome de Cristo. Uma vez que, se nós pararmos para pensar, a igreja, enquanto a comunidade dos eleitos, aqueles que foram salvos em todas as épocas, essa comunidade que hoje não é visível aos nossos olhos, portanto, é uma igreja invisível, ela existia muito antes do Pentecostes, muito antes daquilo que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2. Lá nós temos o Espírito Santo sendo enviado, as pessoas começam a falar em outras línguas, e essa língua ela é conhecida por todos aqueles que estavam presentes. Então, de alguma forma, Deus estava fazendo algo oposto ao que ele fez lá na Torre de Babel, quando ele confundiu a língua dos homens, fazendo com que eles não pudessem mais se congregar. Aqui, Deus está fazendo o oposto. Ele está reunindo os homens para que eles congreguem. Perfeito. Mas uma vez entendendo que essa igreja, ela inicia muito antes, quando de fato é o início da igreja? Nós devemos dizer que o início da igreja é um início um tanto quanto longo, porque ele começa lá no Gênesis e vai até o Pentecostes, ou melhor, até a consumação dos séculos, quando o Senhor há de congregar toda a sua igreja consigo na sua segunda vinda, ok? Esse período que vai lá de Gênesis até a consumação dos séculos inicia logo após um prólogo que o livro de Gênesis apresenta. Então, se a gente puder dividir a Bíblia toda, nós poderíamos dividi-la dentro da seguinte divisão de assuntos. Ela tem um prólogo, que vai de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, onde nós encontramos a passagem da Torre de Babel, ok? E depois desses longos capítulos, de Gênesis 12 até Apocalipse capítulo 22, nós encontramos a solução para o problema que nós vimos lá em Gênesis capítulo 1 ao 11. Gênesis capítulo 1 ao 11, nós encontramos algo como o comentarista acerca da introdução de Antigo Testamento, William Lasser, fala, como um certo prefácio da história da salvação. Isso porque lá em Gênesis nós encontramos a criação, Deus fazendo todas as coisas, Deus estabelecendo juízo de valor sobre essas coisas que foram criadas, isto é, elas eram boas e perfeitas, o pecado destruindo essa ordem e os efeitos do pecado fazendo com que cada uma dessas coisas que foram criadas boas se corrompessem e caminhassem no caminho de corrupção cada vez maior. Esse é a trama que é apresentada de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11. Lá a gente vai encontrar o problema do dilúvio, nós vamos perceber, por exemplo, aqueles que são da genealogia de Caim, homens tão maus que mataram gente por pisar no seu próprio pé. Esse tipo de contexto que mostra um problema que foi criado dentro da raça humana e que Deus precisa apresentar uma solução, ok? E a partir de Gênesis 12, nós encontramos essa solução com Deus chamando Abraão. Deus chama Abraão para uma aliança. E essa aliança, ela começa a ser apresentada lá em Gênesis capítulo de número 12, ok? Algo que eu trouxe aqui uma pequena extração do Paulo On, dizendo que é o início da execução do plano redentivo, ok? Isso é o que nós percebemos já
em Gênesis capítulo 12. Perfeito. Então temos já a primeira resposta. A igreja ela tem um longo início que começa já de Gênesis capítulo 12, demonstrando o início da história da redenção e caminha até a consumação dos séculos. Perfeito. Para corroborar esse tipo de pensamento, essa afirmação, eu trouxe uma citação do Christopher Wright, inclusive o escritor do capítulo que nós estamos estudando hoje, e ele diz assim: a igreja como comunidade do povo de Deus, ao longo da história, preenche a lacuna entre Babel e a nova criação. Essa comunidade começa com o homem e sua esposa, Abraão e Sara, torna-se uma família, depois uma nação e, por fim, uma enorme multidão de todos os povos e línguas. Essa é a igreja em toda a sua perspectiva bíblica. Perfeito? Então Deus chama Abraão lá no capítulo 12. E aí nós temos, provavelmente, a palavra ou o termo que melhor define o que de fato a igreja é. Se nós quisermos definir a igreja dentro daquilo que Deus fez com Abraão, talvez a melhor definição que nós teríamos seria que a igreja ela é uma comunidade da aliança. Isso porque o que Deus fez com Abraão foi uma aliança. Essa aliança ela possui alguns parâmetros que talvez estejam um pouco distantes de nós. E muitas vezes nós, por exemplo, entendemos a aliança como um certo acordo, no qual uma parte precisa concordar para que essa aliança venha a ocorrer. E na aliança que nós vemos que Deus faz com Abraão, há algo um tanto quanto diferente daquilo que se espera do termo corrente que nós temos hoje de aliança. Então, para a gente entender melhor como funciona essa aliança que Deus fez com Abraão, eu gostaria de trazê-los uma citação de um autor chamado Palmer Robertson, no livro chamado O Cristo dos Pactos, definindo o que de fato seria uma aliança tal qual nós encontramos nas Escrituras. E ele diz assim: a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. ênfase nessa frase. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, ele institui de maneira soberana um pacto de vida e de morte. Nada de barganha, troca ou contrato caracteriza as alianças divinas na Escritura. O soberano Senhor do céu e da terra dita os termos da aliança. Então, que características envolve a igreja que acabou de começar com Abraão e a sua família? Existe um elemento central. Esse elemento central ele existe desde o início e são as alianças que Deus faz com a sua comunidade. Agora percebam, essa frase que ele disse, a aliança ela é um pacto de sangue soberanamente administrado. Quando Deus inicia a sua aliança com Abraão, ele não dá uma condição a Abraão. Ele não diz assim: Abraão, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Ele dá uma ordem a Abraão. Por isso nós dizemos que a aliança ela é um pacto soberanamente administrado. Ele diz assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. E ao fazer isso, eu vou te abençoar. Então, tudo que resta à outra parte não é fazer algo em detrimento daquilo que o outro disse enquanto condição, mas simplesmente crer, ok? Diante de uma aliança que só o próprio Deus apresenta os termos, tudo aquilo que nós devemos fazer é crer. Isso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 12, a ordem de Abraão: sai da tua terra e da sua parentela. Um pouco mais à frente nós percebemos o quanto esse caráter de sangue aparece nesse pacto. Deus chama Abraão, pede para ele fazer uma série de sacrifícios de animais, e Deus, com um certo antropomorfismo, passa por meio dos sacrifícios, passa por meio dos animais. E ele faz algo como cortar aquilo que estava sendo estabelecido no altar. E aí a gente traz um outro elemento aqui interessante. Toda vez que nós encontramos na Bíblia o termo fazer uma aliança, se nós traduzíssemos essa palavra ao pé da letra, nós estaríamos dizendo algo como cortar uma aliança, ok? Então, o que Abraão estava fazendo, junto com o próprio Deus, ou melhor,
que próprio Deus estava estabelecendo para Abraão naquele momento era que ele estabeleceria uma aliança e que, se as partes não fossem fiéis, alguém precisaria ser cortado. Esse é o pacto de sangue. É interessante isso porque agora você consegue explicar por que Jesus precisou ser sacrificado na cruz. Alguém precisou ser cortado. E é isso, por exemplo, que lá em Isaías 53 diz, que ele foi cortado. Se você perceber o termo que está lá escrito, é esse. Isaías 53 diz cortado. Justamente porque ele precisa lembrar que a relação que Cristo faz é a relação da aliança com a raça humana que caiu. Ok? Então, recapitulando, se esse ato é um ato soberanamente administrado por Deus, e se Deus estabeleceu essa aliança desde a eternidade com o homem, e o homem não tem nada a fazer para manter essa aliança de pé, tudo que o homem tem a fazer é crer e obedecer. Então, daí nós extraímos os outros elementos que configuram já a igreja no Antigo Testamento. Nós encontramos na ordem e promessa de Deus a Abraão os termos da aliança que perseguem o povo de Deus. O povo de Deus é chamado a somente crer. Por isso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 15 que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Obedecer, ele partiu da terra que ele foi chamado, assim como Deus lhe havia ordenado. E por fim, ele automaticamente teria as bênçãos. Algo que lá em Gênesis capítulo 12 nós vemos já afirmado, quando o próprio Deus diz: farei de você uma grande nação e os abençoarei e engrandecerei o seu nome. Portanto, diante dos termos da aliança que Deus faz com o seu povo, nós temos esses elementos: fé, obediência e bênçãos. Tudo isso está completamente atrelado ao conceito da igreja já no Antigo Testamento. Ela é uma comunidade de fé, de bênçãos e uma comunidade de obediência. Mas não só isso, alguns outros pontos já começam a aparecer na igreja no Antigo Testamento que vão ser melhor desenvolvidos mais à frente. Então, por exemplo, nós podemos chamar a atenção outros 3 elementos acerca da igreja que já começam a ser desenvolvidos no Antigo Testamento. O primeiro deles consiste no fato da igreja ser eleita. Antes dos tempos eternos, no conselho do Deus que é trino, que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Deus, em si, escolhe eleger a sua igreja. E ele não somente faz isso, como ele redime e santifica a sua igreja. Lá em Deuteronômio capítulo 7, por exemplo, nos é dito que Deus escolheu o povo de Israel não com base em Israel ser uma nação poderosa, próspera ou perfeita. A ação divina que faz com que Deus escolha a sua igreja consiste única e exclusivamente no ato soberano de Deus. É isso que nos é apresentado em Deuteronômio capítulo 7. Se nós formos ao Novo Testamento, nós temos já uma evolução desse conceito. Lá em Efésios, capítulo número 1, Deus fala, ou melhor, Paulo fala, inspirado por Deus, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor, né? Estabelecendo a evolução desse conceito de que essa eleição ela ocorre uma vez que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo e ela é feita antes dos tempos eternos. Há também um elemento de redenção da igreja, uma vez que Deus já começa a livrar o seu povo do cativeiro. E é isso que nós temos visto em Êxodo, ao longo de toda a série expositiva que temos visto e ouvido, domingo após domingo aqui, de que Deus ele vem para redimir o seu povo e livrar o seu povo das mazelas da escravidão. Algo que mais à frente veremos já no Novo Testamento, de que essa escravidão
em última instância, é a escravidão do pecado, pelo qual o próprio Cristo veio para nos redimir e nos resgatar dessa escravidão. E por fim, a igreja, ela é santificada, porque o próprio Deus chama a igreja para se parecer com ele. Lá em Levítico, capítulo 20, verso 7 e verso 8, nós temos um texto bem interessante, porque a passagem diz assim, santificai-vos, pois, diante do Senhor, porque eu sou o Senhor que vos santifica. É interessante nós percebermos que dentro da santificação há um processo no qual nós corremos para Deus, mas sabemos que no final das coisas, Ele que faz esse processo por nós, né? Algo como vemos lá em Filipenses, capítulo 2, que é: opera em vós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, percebam que esses elementos, muito bem desenvolvidos no Novo Testamento, já possuem uma imagem no Antigo Testamento. O Senhor chama a igreja para se parecer com ele, assim como ele também a redime e a elege. E aí eu queria chamar a atenção no último ponto que nós temos aqui nesse slide. O fato de que as três palavras encontram-se no particípio, ok? E por particípio, precisamos entender como a flexão de uma determinada palavra que indica que esses adjetivos tratam de alguém que sofreu a ação, ok? A eleição, a redenção e a santificação são atos pelos quais o Senhor aplica em nós, ok? Podemos agora, então, caminhar para a igreja já no Novo Testamento. E alguns outros elementos passam a ficar mais perceptíveis quando nós olhamos as passagens. Então, no Novo Testamento, a igreja ganha mais alguns contornos, né, que estão atrelados à sua identidade e agora, especificamente, à obra de Cristo, uma vez que essa obra foi revelada. Na carta de Paulo aos Efésios, nós temos constantemente Paulo falando acerca de um mistério, né? E essa palavra mistério nada mais quer significar do que algo que estava anteriormente oculto e que passou a ser revelado. Aqueles que viviam antes de Cristo tentavam descobrir o que haveria de acontecer mais à frente, mas esse algo à frente que eles anelavam entender foi nos revelado de maneira clara e estampada. É isso que nós chamamos de mistério, algo que foi oculto e revelado. E nessa revelação, nós compreendemos a pessoa de Cristo, apresentada nos seus evangelhos e identificada e defendida pelos apóstolos, e a partir de agora, outros três elementos passam a agregar a identidade da igreja. A igreja, ela passa a ser chamada de discípulos. Nisso vocês conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Acabei retirando a referência ali, mas eu posso trazer depois para vocês. Nós também podemos identificar o fato de que Deus nos chama agora a testemunhar a respeito dessa verdade. E, por fim, devemos também crer. E por isso nós somos chamados de crentes. E aí, Atos capítulo 5, verso 14, diz, né, que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Por discípulos, devemos entender aqueles que estão dispostos a aprender a mensagem. E por aprender essa mensagem, nós devemos testemunhar dela, crendo que isso é verdade. Então, primeiro eu sigo e aprendo, passo a crer e, portanto, começo a testemunhar dessa verdade. Essa é a tônica que acontece dentro da nova igreja, da nossa igreja agora do Novo Testamento. Nós poderíamos sintetizar essas três palavras em uma única palavra que, ultimamente, ela está bastante em voga
mas ela já existe há um certo tempinho e que a gente precisa sempre trazer à mente quando nós falamos acerca da nossa fé. Se somos discípulos e cremos nessa mensagem e, portanto, testemunhamos, isso significa que nós temos uma missão. E, portanto, a igreja ela é fundamentalmente missional. Essa é uma marca que a igreja precisa perseguir. A igreja que aprende do Senhor e que acredita nisso também vai obedecer à mensagem que ele deu de ir por todo mundo, pregar o evangelho e discipular, ok? Essa mensagem, essa ordem é uma ordem que ela vem junto de todo esse processo. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso aqui. Por que nós somos missionais? Essa é a pergunta. Nós somos missionais não porque nós recebemos uma ordem de Deus simplesmente. Isso é a conclusão de algo que vem antes. Nós somos missionais porque eminentemente o nosso Deus é um Deus que está em missão. Há uma doutrina, e nós já passamos por essa doutrina ao longo das exposições da nossa EBD, que precisa ser sempre ressaltada por nós. A doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, dentro do conselho de trazer e fazer todas as coisas para a sua glória, escolheu romper o tecido do espaço-tempo, romper o tecido da história e enviar seu Filho. E não somente isso, enviar também o seu Espírito. O Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito, junto com o Pai, ok? E por conta disso, nós temos no cerne do próprio Deus que nós servimos uma característica que lhe é peculiar. Ele é um Deus enviador. Ele é um Deus que está em missão. E como nós somos o corpo de Cristo, precisamos também, assim como ele, estar em missão. Então isso muda completamente a forma como nós lidamos com a vida da igreja. A igreja, no Antigo Testamento, começa a dar vislumbres disso, no desejo, por exemplo, que os salmistas tinham de que todos os povos fossem alegres diante do Senhor, que todos os povos conhecessem a redenção de Deus. E isso se conclui no Novo Testamento. E à medida que isso vai acontecendo, nós fomos alcançados por esse processo. E esse processo ele não pode parar por aí. Ele precisa prosseguir. Então, para a gente fechar e concluir essa nossa exposição, eu gostaria de trazer uma frase do Timothy Keller que resume um pouco disso do que eu falei. E ele diz o seguinte: o Deus bíblico é, por natureza, um Deus enviador, um Deus missionário. O Pai envia o Filho envia o Espírito e seus discípulos ao mundo. Dessa forma, a igreja inteira está em missão. Todo cristão está em missão. Deus nunca nos abençoa sem também nos enviar para sermos uma bênção. Portanto, o cristão não é um consumidor espiritual que vem preencher necessidades emocionais e depois voltar para casa. Essa é a frase, essa é a atenção. O que importa de tudo isso que nós conversamos aqui hoje precisa desembocar na certeza que nós precisamos ter de que temos uma missão e de que domingo após domingo nós recebemos as bênçãos de Deus por meio da palavra e dos sacramentos e que essas bênçãos precisam ser comunicadas para que assim nós sejamos como o pai Abraão, que creu e isso lhe foi imputado como justiça a ponto dele ser bendito em todas as nações. Amém? Alguém tem alguma colocação, dúvida?